Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do projeto Certifica Comigo. É, Hoje não vai ter a minha cara no vídeo porque minha webcam estragou, então eu vou fazer a aula de hoje só com a imagem da tela. O que a gente vai ver hoje? Declaração e uso de enumerações e encapsulamento. Terminando a parte de declaração e uso de enumerações, a gente conclui o primeiro capítulo do livro e com encapsulamento a gente dá início ao segundo capítulo do livro. Os pré-requisitos para hoje é só ter assistido e entendido todas as aulas anteriores. É, no sábado passado, agora eu não consegui fazer vídeo, e no próximo sábado eu também não vou conseguir. Então só vai ter agora esse vídeo no final do carnaval. E na semana que vem, no próximo fim de semana, não vai ter vídeo, só no seguinte. Então vamos lá, os objetivos são esses daqui e vamos dar início. Então, declaração e uso de enumerações. A observação aqui é que o livro ele não tem certeza se a enumeração se ela cai ou não no exame OCA. Mas o que ele sugere, e eu também, é que você estude e que saiba, né? Não cai assim muitos detalhes, pelo menos na minha prova não caiu muitos detalhes, mas caia a utilização, pelo menos no meu caiu, de enumeração. Então, na minha concepção, é interessante que você saiba. Então, o que é a enumeração? A partir do Java 5, você consegue restringir o valor de uma variável a um único valor. Assim como acontece com o Boolean. Exemplo, eu não consigo, dentro do meu código, atribuir para uma variável booleana, por exemplo, eu tenho meu código, e dentro desse método aqui eu tenho uma variável booleana chamada x. Eu não consigo colocar x, por exemplo, recebe 3. A gente só consegue atribuir a essa variável ou o valor verdadeiro ou o valor falso. Então, a gente consegue delimitar quais são os valores possíveis para essa variável. Só que o Boolean, ele é um tipo nativo do Java, né? Ele é um tipo que já vem com o Java, cujos valores são definidos também pela linguagem. Agora, você, por exemplo, pode querer definir o seu tipo, né? Eu quero criar, por exemplo, o tipo sexo, que vai ter masculino e feminino. Eu quero criar, sei lá, o tipo estado, né? Que vai ter cada um dos estados brasileiros. Enfim, é uma forma que você tem de estabelecer e manter uma regra a respeito dos valores possíveis para uma variável. Então, o nome disso é enumeração. Para cada um, para cada um não, para todos os itens dessa enumeração que a gente criou, é dado o nome de enum. E o que a gente tem de vantagem em utilizar a enumeração? Você consegue diminuir a quantidade de erros do seu código. Por quê? Aqui um exemplo. Imagina que você tem um sistema que você quer fazer para uma cafeteria. E você sabe que nessa cafeteria, o dono da cafeteria te informou que ele comercializa café em 3 copos, em 3 tamanhos de copos: pequeno, médio e grande. Então, como que a gente consegue, o que o exemplo propõe aqui, é como que a gente consegue garantir que o tamanho do copo, a variável que vai armazenar o tamanho do copo, que ela vai sempre ter o valor pequeno, médio ou grande. Uma possível solução que a gente tem aqui é criar uma variável inteira, né? Eu criar, por exemplo, uma variável, exemplo, né? Int tamanho do copo, em que essa variável pode receber, por exemplo, 1 quando o copo for pequeno, 2 quando o copo for médio, 3 quando o copo for grande. Tá, essa variável ela resolve em partes o nosso problema, ela consegue representar os valores possíveis, porém, ela não restringe aquilo que a gente quer. Ela não restringe que o tamanho do copo só seja igual a 1, igual a 2 ou igual a 3. Isso assim, nativamente. Se a gente criar uma lógica interna, a gente consegue garantir isso. Mas sem ter a inserção de um código, a gente não tem isso naturalmente. Então, como que a gente poderia fazer para resolver
esse problema? O que eu quero dizer com que o int não resolve é, nada impede o programador, por exemplo, de colocar aqui que o tamanho do copo é igual a 4, né? Que para a gente não vai ter uma representação. Esse 4 não vai significar nada dentro do nosso cenário. Então, para resolver esse problema, o que a gente poderia fazer? Criar uma enumeração. Como que eu faço para criar uma enumeração? A sintaxe é similar à sintaxe de declaração de classe. Você vai colocar aqui, ó, enum, né? Aqui tem alguns modificadores que a gente pode incluir, mas que a gente não vai falar na aula de hoje. Enum, tamanho do copo, que é o nome que eu quis dar para a minha enumeração. E aí eu defino os itens válidos para essa enumeração. Então, eu estou dizendo aqui, com esse código, que eu estou criando uma enumeração de nome e tamanho do copo, e essa enumeração permite como valores válidos os itens grande, médio e pequeno. Aqui só uma observação, os itens estão em maiúsculo, não porque seja uma restrição do Java, mas é uma convenção, é aquela convenção que a gente já viu, que diz que como a gente tem uma constante aqui, a recomendação é que seja em maiúsculo. Mas se você colocar minúsculo, funciona do mesmo jeito. E aqui, para eu utilizar essa enumeração, como que eu faço? Eu criei uma classe normal, que eu estou chamando de usando enums, e dentro da main dessa classe, eu criei uma variável chamada tamanho, cujo tipo é tamanho do copo, então nota que ela se comporta como uma classe normalmente. Com a diferença que aqui eu não consigo atribuir qualquer objeto dessa classe. Eu vou ter que atribuir a essa variável um desses valores possíveis. Como que eu faço isso? Se eu quero dizer que essa variável vai receber o item grande, eu coloco tamanho do copo, ponto grande. Se fosse o médio, seria ponto médio e o pequeno, ponto pequeno. Com isso, você garante o quê? Que qualquer coisa que você tente colocar aqui depois desse ponto, que não seja grande, médio ou pequeno, por exemplo, você quer colocar aqui mini, tamanho do copo ponto mini, ele não vai compilar. Então, você consegue garantir que essa variável só vai ter valores válidos para aquilo que ela está representando. Tá, então, entendido o porquê utilizar uma enumeração, vamos agora aos detalhes das enumerações. Então, a enumeração ela pode ser declarada dentro ou fora de uma classe. Aqui a gente viu um exemplo em que ela foi declarada fora de classe, né? A gente não declarou ela dentro de nenhuma classe, como a gente fez aqui, ó. Aqui eu transferi essa enumeração tamanho do copo para dentro da minha classe usando enums. Eu consigo fazer isso sem problema. Eu posso declarar tanto fora quanto dentro. O que muda é o que a gente vai ter de consequência para acessar essa enumeração. Aí aqui uma outra observação, a gente nunca pode ter uma enumeração declarada dentro de um método. Então aqui é um exemplo de um código que não compila. Não compila por quê? Porque a minha enumeração foi declarada dentro do método main. Por definição, no Java, isso não é permitido. Tá. E aí tem mais detalhezinhos. Um deles é, se não tiver nada depois da declaração dos itens da enumeração, o ponto e vírgula ele é dispensável. Então, aqui, essa enumeração é equivalente a essa enumeração aqui. Na verdade, a essa enumeração aqui. Então, você pode ignorar o ponto e vírgula se você não tiver nada à frente aqui da definição dos itens da sua enumeração. As enumerações que não estão dentro de uma classe, ou seja, aquela primeira enumeração que a gente viu, ela pode receber o modificador public, mas ela pode também aceitar o nível de acesso padrão, que a gente viu que é só a gente não utilizar nenhum modificador. Tá, então, para o caso, vou chamar de enumeração top level. Para o caso da enumeração top level, a gente só pode utilizar o modificador de acesso public. Mas aí lembrando, não quer dizer que a nossa enumeração sempre vai ser pública, ela pode ser padrão também, e aí a consequência disso é a mesma que a gente já viu para a aplicação desses níveis de acesso para as classes. Tá, então aqui o que a gente tem é, a gente quer visualizar a enumeração como uma classe. É só para quê? Para você, para trazer o que é a enumeração para você tomando como base que você sabe o que é uma classe. A gente poderia reescrever essa enumeração que a gente acabou de criar como sendo essa classe aqui. Ó. Eu tenho uma classe chamada tamanho do copo, ela tem três constantes chamadas grande, médio e pequeno,
todas do tipo tamanho do copo, e elas já recebem um objeto aqui de tamanho do copo. E aqui eu tenho o construtor privado também para quê? Para não permitir que outras classes criem novos objetos dessa minha classe. Então aqui é só uma analogia do que é a enumeração, transformando ela em classe. Né? A gente não pode dizer que é a mesma coisa porque tem algumas diferenças implícitas entre as duas. Mas você pode, ajuda talvez na sua compreensão, visualizar a enumeração como sendo uma classe especial. O acesso a essa enumeração ela vai depender de onde a enumeração foi declarada, ou seja, se foi dentro ou se foi fora de uma classe. Se for fora da classe, vai acontecer do mesmo jeito que a gente acessa as classes top-level que a gente já viu. E se for dentro de alguma outra classe, o acesso vai ocorrer assim como a gente viu que ocorre o acesso a membros de uma classe. Então, a gente, por exemplo, se eu definir que a minha enumeração é privada, por exemplo, eu só vou poder acessar ela dentro da classe em que ela foi definida. A ordem mudando de assunto, a ordem de declaração dos itens da enumeração importa. O que ele quer dizer aqui é que existem situações em que a ordem em que você definiu, exemplo, se eu colocasse aqui tamanho do copo, médio, grande, pequeno, essa ordem que eu defini, ela faz diferença. Eu consigo obter qual que é essa ordem. Posteriormente, a gente vai ver aonde que isso interfere. Dentro da enumeração, além dos itens da enumeração que você está criando, você pode adicionar mais declarações. Mais declarações como o quê? Você pode criar uma variável de instância, você pode criar um método, você pode construir dentro da enumeração o código que você construiria dentro da sua classe. Então aqui a gente vai pegar um exemplo só para entender melhor o que ele quer dizer com essa frase. O exemplo é, e se a gente quisesse que cada tamanho de copo, que a gente representou anteriormente pela enumeração tamanho do copo, se eu quisesse que cada um dos copos trouxesse consigo o volume do copo. Então, eu quero dizer o seguinte, ó, se eu atribuir a uma variável o tamanho grande, igual a gente fez aqui, ó, eu atribuí essa variável tamanho, o tipo, na verdade, o item grande. Eu quero, de alguma forma, poder conseguir saber qual que é o volume desse copo. Se ele tem 500 ml, se ele tem 200, enfim. Qual que é o volume padrão para esse item da enumeração. Tá, sendo cada item da enumeração um objeto, ou seja, visualizando cada item da enumeração como um objeto, a gente poderia ter uma variável de instância, né, na classe que define esses objetos, que no nosso caso vai ser a enumeração, de modo que cada objeto armazene o seu respectivo valor de volume. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, o objeto que está sendo referenciado por grande teria uma variável de instância com a quantidade, né, o volume referente ao tamanho grande. A mesma coisa se aplicaria ao médio e a mesma ao pequeno. Então, a ideia é a mesma que a gente tem se a gente estivesse construindo uma classe. Então, como que a gente pode resolver isso? Utilizando a enumeração. Então, nota que aqui é minha enumeração, assim como eu já tinha feito. Ó, enum, tamanho do copo, os itens grande, médio e pequeno. Como eu vou declarar alguma coisa aqui embaixo, esse ponto e vírgula agora passa a ser obrigatório. Então, o que eu declarei abaixo dos itens da enumeração? Eu declarei uma variável de instância inteira, chamada volume, e que tem acesso privado. Privado por quê? Porque eu quis. Eu poderia ser público, enfim, vai depender de qual que é o seu objetivo com essa variável e o que você quer restringir ou não quer restringir. Então, beleza. Primeiro, eu criei essa minha variável de instância. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma forma de eu conseguir definir um valor único para esse volume para cada um dos itens da minha enumeração. Como que eu faço isso? Se eu estivesse criando uma classe comum, eu poderia criar um construtor e na hora em que eu fosse criar novos objetos dessa classe, eu poderia passar o valor para esse objeto que eu estou criando. Então, eu estou criando um objeto do tamanho do copo e eu quero que esse objeto tenha como volume 100 ml. Então, eu passaria para o construtor 100. Então, trazendo para o código aqui. Imagina que eu tenho essa classe exemplo, ela vai virar a classe tamanho do copo. Eu tenho o construtor tamanho do copo, que ele recebe aqui como parâmetro volume.
E esse volume que ele está recebendo vai ser atribuído à variável de instância, diz volume igual a volume. Quer dizer que, em qualquer outra classe, quando eu for criar um objeto de tamanho do copo, então, o tamanho do copo, minha variável vai se chamar x, e o tamanho do copo, eu poderia passar aqui, ó, esse copo que eu estou criando tem 100 ml. Tá, isso seria para uma classe. Só que a gente está dentro de uma enumeração. E a gente aprendeu que a enumeração, ela só permite aqueles objetos que a gente definiu na lista. Então, logo, o que a gente vai fazer? Pode ver que o construtor aqui é igualzinho. Ó, nota que é o mesmo construtor que a gente tem aqui. Então, o construtor que eu vou criar vai ser o mesmo. O que vai mudar? O que vai mudar é que agora na definição dos nossos itens, a gente tem que passar a informação para o construtor que a gente criou. Então é similar. A diferença é que como a gente está dentro de uma enumeração, eu já defino os itens aqui, que vai ser como se eu estivesse criando o objeto nesse momento, e já passo para o construtor a informação que eu pré-defini na sua declaração. Então, aqui o que eu estou fazendo é criando um objeto de tamanho do copo, atribuindo ele à variável grande e passando para o construtor o valor 500. Aqui é a mesma coisa, porém para a variável médio, passando o valor 300, variável pequeno, passando o valor 200. Então, nota que é muito parecido com uma classe, com a diferença que a gente faz a definição dos itens da enumeração aqui nessa primeira linha. Opa. Então, com isso, a gente já teria definido qual que é o volume, né? Definido um espaço para armazenar o volume de cada um desses itens da enumeração. Porém, como eu defini que a minha variável de instância volume ela é privada, eu não vou conseguir obter esse volume dentro de um outro código. Então, o que a gente faz? A gente vai criar, simplesmente porque eu criei minha variável como sendo privada, eu vou criar um método público em que eu consigo ler essa informação do volume. Eu poderia, para não ter que criar esse método, definir que esse volume é público, não teria problema. E aí eu acessaria diretamente a variável volume. O problema é que, nesse caso, se o usuário quisesse alterar esse volume, ele poderia alterar. Né? Então, aqui o que eu faço? Criei o meu método getVolume, que vai estar também dentro dessa enumeração, só não coloquei aqui porque não coube. E aí, agora, para utilizar, como que eu faço? Ó, criei minha variável tamanho, atribuí a ela o item da enumeração grande, ou seja, agora ela está referenciando a um objeto dessa, abre aspas, classe, fecha aspas, e eu consigo agora, por meio dessa variável de referência, descobrir qual que é o volume desse item da enumeração. Então, se a gente compilar e executar isso daqui, vai aparecer na tela, nesse caso, o 500. Por quê? Porque a gente definiu aqui na enumeração que ela tem volume 500. Então, aqui apareceria 500. Tá. Por que a gente não pode dizer que a enumeração ela é uma classe? Porque, entre aspas, ela tem poderes especiais. Fecha aspas. Um deles é o quê? Toda classe, toda enumeração, ela tem implicitamente um método estático já implementado chamado values, que é o quê? São os valores da enumeração que eu estou considerando. Para que esse método serve? Para trazer, na verdade, como que esse método funciona? Ele serve para trazer os itens da enumeração e ele traz esses itens dentro de um vetor cujo tipo corresponde ao tipo da enumeração. Então, aqui, trazendo para código, o que eu tenho? Eu tenho a minha classe usando enums e dentro da main dessa classe, eu criei um vetor. Um vetor que é do tipo tamanho do copo, ou seja, é o tipo da minha enumeração. A ele eu atribuo tamanho do copo ponto values. Então, por que eu coloquei tamanho do copo aqui? Porque a gente está assumindo que esse método values ele é um método estático. Logo, ele é acessado diretamente pela classe. E ele vai retornar o quê? Cada um dos itens dessa enumeração tamanho do copo. Esse método você não precisa implementar. Pode ver que aqui na minha enumeração, eu não tenho esse método criado, esse método values. Ele já vem implicitamente com a enumeração que você definiu. E aí, agora, o que você vai fazer com esses itens da enumeração fica a seu critério. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu percorro esse vetor da posição 0 até a última posição, e aí eu mostro o próprio objeto na enumeração. Quando você pede para imprimir o próprio objeto, ele traz o nome da enumeração.
E aqui estou chamando pelo método getVolume de cada um desses itens. Então, nesse caso, o que ele vai mostrar na tela para mim? Ele vai mostrar grande, 500, médio, 300, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso. Médio, 300. Pequeno, 200. Então, é isso que ele vai mostrar caso a gente compile e execute esse código. E a respeito dos construtores? O que a gente tem a saber, os construtores de enumeração, não os construtores de classe. O que a gente precisa saber a respeito deles? Primeiro, é que a gente nunca vai invocar esses construtores da forma tradicional. Então, o que eu quero dizer? Imagina que eu tenho essa enumeração aqui, e dentro da enumeração, lá no meu método getVolume, eu tento criar um objeto de tamanho do copo, mesmo passando tudo seguindo a sintaxe. Eu estou passando o valor 5 aqui, que é um inteiro. Então, assim, para aspectos de sintaxe, não teria nenhum problema. Só que como a gente está lidando com uma enumeração, como o tamanho do copo é uma enumeração, eu não posso utilizar o operador new antes da definição da enumeração. Então, isso daqui, como está sendo dito, não compila. Tá? A gente não vai ter esse tipo de declaração considerando enumerações. A gente tem que saber também que os construtores eles são chamados, é o que a gente já viu, por meio da definição dos itens da enumeração. Então, se eu tentar criar um outro item de enumeração aqui, colocar vírgula super grande, por exemplo, e não colocar o abre e fecha parênteses e definir um valor, ele também não vai compilar. Ele vai entender que eu estou criando um objeto de tamanho do copo, porém eu não estou usando nenhum construtor que foi definido. Então, ele também não vai compilar. E a gente tem de saber também que os construtores eles podem ser sobrecarregados. Então, relembrando, o que é sobrecarregar? É você criar, não é sobrescrever. Sobrecarregar é você criar um método, né, ou um construtor, na verdade, mais de um, com o mesmo nome. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho a minha enumeração, tamanho do copo, com seus itens. Criei minha variável de instância, como a gente já tinha visto. E aqui eu tenho dois construtores. Um que não recebe nenhum parâmetro e outro que recebe um inteiro. Então, nota que aqui eu tenho uma sobrecarga de construtores. É permitido isso dentro da enumeração. E agora, para esse caso, o copo super grande que eu falei, ele compilaria, assim como esse mini compila. Né? Esse pequeno também compila, por quê? Porque ele está chamando esse construtor. Esse daqui está chamando esse construtor aqui. Então, mini, se eu chamar pelo método getVolume dele, ele vai apresentar o valor 100. Assim como os outros vão apresentar 200, 300 e 500. Tá, e aí a gente pode também adicionar, como o livro está chamando, um negócio esquisito dentro da enumeração para redefinir um comportamento de um determinado item. Então, para entender isso daqui, vamos para um exemplo. Imagina aqui, ó, dentro desse exemplo que a gente estava considerando, que por uma razão inútil, né, eu não consigo ver um objetivo para isso, você quer que quando o método getVolume do item da enumeração grande for chamado, você quer que ele mostre uma mensagem na tela. Para quê? Não faço ideia, mas você quer isso. Como que você poderia resolver isso? Você poderia colocar um ifzão lá, nervoso, dentro do seu método, que identifica se o objeto que está chamando isso daqui é o grande, poderia talvez utilizar a própria variável volume, né? Se o volume for igual a 500, mostra a mensagem e aí retorna também o seu próprio volume. Você poderia fazer isso. Não ficaria, na minha concepção e na concepção do livro, uma implementação bonita. Uma outra possibilidade que você tem é redefinir o comportamento especificamente do item da enumeração grande. Como que você faz isso? Você vai definir sua enumeração tamanho do copo normalmente, vai definir todos os itens, ignora essa parte aqui que está em chaves. Ó, definir grande passando 500, definir médio passando 200, perdão, 300 e pequeno passando 200. Nota que o resto dessa enumeração é a mesma coisa que a gente já tinha. E aí, o que eu faço? Eu abro chaves depois da definição de grande. Abre chave aqui e fecha aqui. E aqui dentro, eu redefino os métodos que eu quero. Então, aqui o que eu estou dizendo? Estou dizendo que o item grande da enumeração tamanho do copo, ela vai ter uma implementação própria de getVolume. Na hora em que ele for chamado, o que ele vai fazer? Ele vai executar essa implementação. O que a gente está fazendo, de certa forma? A gente está sobrescrevendo o método getVolume para o item grande, apenas.
Então, se eu chamar grande.getVolume, médio.getVolume, pequeno.getVolume, a primeira chamada vai chamar esse método. A segunda e a terceira vão chamar por esse método aqui. Tá? Então, com isso, a gente consegue sobrescrever, alterar o comportamento de um item da enumeração.